O Centro Cultural Disco Puttakamer foi fundado em 2002, com a finalidade de ser um espaço de pesquisa, preservação, educação, através do discurso expositivo e estratégias pedagógicas com o público para a releitura do passado. O espaço foi projetado para prestar homenagem ao grande espírito empreendedor e desbravador de Jesko von Puttakamer, considerado um dos percussores da antropologia visual no Brasil. Sua vida foi dedicada à produção de um dos maiores acervos audiovisuais sobre os povos indígenas brasileiros. O Jesko era uma pessoa extremamente sensível a essas questões sociais, principalmente as questões indígenas, né? E isso é muito materializado no relato dos indígenas que hoje vêm ao Centro Cultural, né? Se referindo ao Bubula e realmente a consideração e o respeito ao trabalho do Jesko. E quando ele chegou a Goiás, ele foi muito bem recebido pelo Instituto Goiano. E todas as pesquisas, né, foram feitas muito em conjunto. Ele tem existiam vários pares, né, nesse procedimento de acessar as aldeias, fazerem os contatos, fazerem os registros. E com isso criou quase que um vínculo familiar. E o Jesko sempre dizia que ele queria ter um lugar onde deixar o legado dele e que o IGPA era esse lugar. Nesse momento, nós tivemos a doação, né, de todo o acervo dele e a universidade entendeu que valia a pena formalizar isso através de um centro cultural que abrigasse também esse acervo de forma a divulgar. O acervo não está abrigado totalmente aqui no Centro Cultural, prioritariamente no IGPA, né? E tudo catalogado e bem divulgado, principalmente em termos de organismos internacionais. E com isso, a missão prioritária do Jesko é dar essa visibilidade e fazer esse intercâmbio com a comunidade infanto-juvenil. Igualzinho a gente vê com a orelha. Documentação audiovisual e fotografias e filmes. Na verdade, o acervo ele é composto de 3 pilares. Resultado das pesquisas do próprio Instituto, de doações e de aquisições. No caso específico dessa exposição, através de um projeto com o BNDES, foi possível fazer toda uma reestruturação de um circuito e disponibilizar ele para a sociedade. Então, algumas peças foram adquiridas, outras foram restauradas, porque o BNDES também ajudou na estruturação de um laboratório de conservação e restauro. O legado em imagens deixados por Jesko e a riqueza em seus diários, onde registrou passo a passo cada uma das suas descobertas e o impacto com um contato com o branco, com os povos indígenas, são um patrimônio em inestimável valor para as futuras gerações. O Jesko ele fotografou muitas sociedades indígenas, ele fotografou muitas etnias. Acho que no todo foram mais de 64 sociedades indígenas que ele foi e fotografou. O vídeo, no caso, mostrou a primeira que ele foi, que são dos Ticão, no Xingu. Na verdade, eles não estavam no Xingu depois que eles foram para o Xingu. Então, foi o início, né, do trabalho dele e a partir daí ele foi em várias. As fotos que estão no museu são todas do Jesko, foi ele que tirou. Durante a última era glacial, há cerca de 12 mil, 14 mil anos atrás, quando, né, os polos se encheram mais de gelo e o gelo veio descendo e também subindo, possibilitou uma passagem ali no leste da Sibéria, no oeste do Alasca, que é uma passagem que é conhecida como Estreito de Bering, e que através dela o homem ele pôde passar, né, da Sibéria para o Alasca, ele pôde passar para a América. Então, de cima ele foi descendo até chegar na América do Sul, de ocupação. O primeiro período é o período dos caçadores-coletores. Vocês fizeram um trabalho lá embaixo, né, de escavação, vocês acharam um lítico, o Vitor deve ter explicado para vocês o que é um lítico, o que é uma cerâmica, foi o que vocês trabalharam lá embaixo.
Todo esse conhecimento, além de pesquisa, é aberto para a visita de estudantes. São centenas de crianças que fazem o roteiro cultural do museu. A escavação simulada faz com que as crianças descubram na prática o trabalho e as descobertas da arqueologia e sua importância. A gente faz oficina de escavação simulada, né? Na qual a gente passa, né, de forma ludopedagógica, a arqueologia para as crianças. Mostra como é o trabalho do arqueólogo, como funciona a questão do registro do sítio arqueológico e tudo mais. A reação é diversa, né? Cada criança tem alguma reação diferente. Tem uns que ficam surpresos, né, que nunca viu um osso na frente deles. Tem uns que pegam a cerâmica e confunde com a pedra, né, com o lítio, que é a terminologia que a gente usa na arqueologia, né. E a reação é sempre de surpresa e eles ficam sempre instigados, né, a escavar mais e encontrar mais artefatos. Existe a oficina de pintura rupestre, do lixo, né, lixo contemporâneo, que a gente vai pegando objetos no lixo e vai deduzindo o que a pessoa faz, né? Tipo assim, a gente encontra o lixo, vamos supor, de uma pessoa que tem uma deficiência, né? Aí a gente vai encontrando lá falta geriátrica, né? Vários objetos que identificam essa pessoa. E aí a gente vai fazendo isso é uma parte do arqueólogo que faz em campo, né? A partir dos objetos que a gente encontra em campo, a gente deduz como seria a vida dos nossos antepassados, né? Encontrei uma faca, uma pedra tipo uma faca, e encontrei de cerâmica. E aí a gente vai do passado, das escavações, que há muitos que encontram, é importante para a história, para saber mais. Adorei quando a gente foi ali no centro de escavação, a gente achou várias coisas legais, cerâmica, que é lítico, pedra. Acho, porque isso vai fazer parte da nossa vida. Se alguém quiser ser arqueólogo, biólogo. Não, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, mas eu achei interessante muito sobre arqueologia e as culturas que viviam aqui. Sim, pois a gente poderá saber mais sobre a nossa cultura que a gente teve aqui. Isso é uma oportunidade do nosso aprendizado. A visita monitorada ao museu é muito enriquecedora. É uma aula mais que interessante. É uma verdadeira imersão em outras culturas. Essa é uma urna funerária que foi encontrada aqui em Goiânia, no bairro residencial Vale dos Sonhos. Quando eles começaram a construção do bairro, eles começaram a achar os cacos cerâmicos, então foi chamada a equipe de arqueólogos para poder escavar. E encontraram essa urna, que ela é datada de 2000 anos, e foi encontrada lá no bairro do Vale dos Sonhos, aqui na construção do bairro, né, aqui em Goiânia. Essa primeira sala que a gente vai ter aqui é uma réplica de uma casa indígena da sociedade de Carajá. Foi pensado, né, colocar primeiro em evidência os Carajás, até pela proximidade. Os Carajás tem aqui no estado de Goiás e também tem no estado de Tocantins. E então essa é uma réplica de uma casa Carajá.
Todos os objetos que estão dentro dessa casa são dos carajás, foram eles que fizeram. E vocês vão perceber que a casa não tem rede. Por que essa casa não tem rede? Porque os carajás não dormem em redes. Eles fazem uma esteira e dormem no chão em cima dessa esteira. Continuando o percurso, é possível conhecer uma réplica e detalhes de uma moradia indígena. Esta é a réplica de uma casa indígena da etnia Carajá. Todos os objetos que tem aqui dentro são da etnia Carajá. Tem a réplica de flechas que eles fazem, de burdunas. Aqui tem a réplica de um vaso cerâmico Carajá e a representação de uma fogueira. A fogueira, geralmente, ela é colocada no centro da casa, mas aqui, até pela questão do pessoal passar, ela foi colocada um pouco na lateral. Uma questão interessante é que nessa casa não tem a presença de rede, porque os carajás, eles geralmente não dormem em redes, eles dormem em esteiras colocadas no chão. Para aprender mais sobre a linguagem dos índios, este vídeo mostra de forma muito simples e fácil os troncos principais, o tupi e o macro-G. Vocês podem ver, tem muita gente que fala que não tem mais índio, que os índios estão acabando. Olha só para você ver quantos povos indígenas tem espalhados por Olha o que mais tem. No estado de Goiás estão mostrando 2 casinhas só que na verdade são 3. Por quê? Porque tem os carajás, né, de Aruanã, os tapuias do Carretão e tem uma etnia que é muito pequena, que chama Avacanoeiro. Tem poucos integrantes e eles ainda estão divididos entre o estado de Goiás e o estado de Tocantins. Por isso que não foi representado ali, mas também tem essa etnia aqui que chama Avacanoeiro. Nesta instalação é simulado um sítio arqueológico e as peças geralmente encontradas. E aqui a gente tem uma representação de como que esse material seria encontrado no solo. No caso, o material mais superficial é o material do período histórico, de quando os europeus já chegaram aqui no Brasil. Então a gente encontra vidro, a gente encontra cacos de louça, a gente encontra ferro, que seria esse material mais recente. Então, no caso, cavando um pouco mais, a gente chegaria no material um pouco mais antigo, que seria os agricultores ceramistas. Então a gente já encontra material cerâmico, a gente pode encontrar enterramentos, como esse que está representado aqui, alguns materiais vegetais, que são... e seria esse material que a gente encontraria no sítio, do mais recente para o mais recuado. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Objetos como as armas, as flechas e como os índios as usam chamam a atenção dos alunos. E aqui tem algumas flechas que tem diferentes tipos de pontas. Por que tem esses diferentes tipos de pontas? Cada uma é usada para uma coisa específica. Por exemplo, essa que tem a ponta redondinha, como vocês sabem, eles gostam de usar as penas dos
pássaros para poder fazer, né, os adornos deles, os cocares, algumas roupas. Então, se o pássaro, quando eles matarem, sujar de sangue, essa pena não dá para ser utilizada, porque ela vai estar suja. Então, eles usam essa ponta redonda só para dar a bancada mesmo, para matar o pássaro e não sentar o sangue dele. Pode perguntar. É que minha bisavó, ela era índia. Ela tem um arco daquele lá e... Você sabe de qual tribo que ela é? Não. Mas é interessante, ela tem até hoje, então. Tem. É bacana. Só que ela morreu. Gente, é muito comum. Pessoal, é muito comum ter neto, bisneto, tataraneto de indígena. É muito comum. Eu mesma, minha tataravó também era indígena, no caso de uma etnia lá de Minas Gerais, porque eu sou mineira. Mas isso é bastante comum, porque o início do Brasil é praticamente indígena, né? Porque vinha só homens pra cá. Então, quem tinha os filhos? As mulheres indígenas. Então, quase que a maioria do Brasil tem sangue indígena nas veias. A pintura rupestre era a expressão da vida e do cotidiano dos grupos, impresso em grutas e pedras. A arte rupestre eram tintas que eles faziam com óxidos, por exemplo, óxido de ferro, que é tirado da terra vermelha, ou do urucum, ou o carvão, que dava a tinta preta. E eles misturavam esse material ou com gordura animal, ou com, né, o óleo vegetal, que é o que criava a tinta. Então eles representavam na parede cenas cotidianas, eles representavam cenas de caça, cenas ritualísticas, representavam formas geométricas, e essa representação específica é a cópia de uma representação do sítio de Caiapônia. A arte do índio brasileiro, independente da etnia, é muito rica e exuberante. No museu fica uma exposição permanente da cultura indígena. Desses objetos de uso diário, como os utensílios domésticos, como cestos traçados em palhas diversas, adquirindo tonalidades e modelos únicos. Exemplos de pinturas e formas de animais, chamadas de geomórficas, também são vistas nas panelas feitas de cerâmica. São usadas em rituais e celebrações. Essa sala, ela vem para tratar a questão da cosmologia dos povos indígenas e das diferenças, né, das cosmologias. A gente tem vários cocares representados de etnias diferentes, os dois maiores é esse, que é o Caiapó, e do outro lado da sala, um cocar da etnia Carajá. Temos dois chocalhos que são amarrados nas pernas, um chocalho de casca de pequi e o outro chocalho de casca não, um chocalho de semente de pequi, que é da etnia dos Kibatsa, que é esse que é de pequi. E tem aquele outro chocalho que ele é de unha de veado também, que eles geralmente amarram, né, na perna para poder dar a batida da música das danças que eles estão fazendo. Nós temos também a representação de dois bonecos, que é o boneco da festa de Aruanã. A festa de Aruanã ela é comemorada por duas etnias, os Carajás e os Tapirapé. Por uma questão de respeito, os dois bonecos que nós temos aqui são dos Tapirapé, porque para os Carajás, durante a festa, eles acreditam que as mulheres não podem ver os bonecos de Aruanã. Por isso que os bonecos representados aqui são da etnia Tapirapé. Essa máscara ela é feita, né, com penas de arara, os olhos é madrepérola e também a madeira, né, o contorno dela, e de palha também. E ela é utilizada pelos tapirapés, é conhecida como a máscara da cara grande, e ela é utilizada em alguns rituais deles também. E do outro lado da sala nós temos o capacete, que é do Chavante.